Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Entoai louvores ao teu nome, porque Ele é bondoso. Bom dia, irmãos. Que bom que nós estamos aqui para o início de mais um culto. Que bom que você está aqui com a gente, podendo acompanhar essa transmissão. E esse culto não somente está sendo transmitido, mas nós todos juntos estamos aqui presentes para cultuar a Deus. Então esse é o convite para agora. Se você abriu esse link achando que você ia só assistir um vídeo, nosso convite é para que você realmente use esse tempo, passe essa manhã de domingo, ou quando você for assistir esse vídeo, entregando todo o teu amor, todo o teu louvor ao nosso Criador. Nós costumamos nos reunir aqui na CEL, a comunidade do estudante universitário, aos domingos de manhã, para louvar o nosso Deus. E não há nada que nos fará deixar de fazer isso, porque é o próprio Deus quem nos convida a adorá-lo. É o próprio Deus que nos ajunta, é o próprio Deus que junta o teu povo, a tua igreja, e Ele tem feito isso de uma forma linda e esplêndida, mesmo durante essa quarentena. E é no meio das tribulações, é no meio dos anseios, é no meio do sofrimento e da dor que se faz necessário entrar no reino de Deus. Então, o convite para agora é: se desliga dos estímulos externos, realmente dedica esse tempo para estar aqui e agora, 100% presente, e aproveita para conhecer mais desse maravilhoso Deus. Nós vamos fazer uma oração para iniciar isso que a gente já iniciou, na verdade. Eu te convido a fechar os olhos, se você se sentir mais à vontade, se você for se concentrar melhor nessa oração. E faça uma oração com palavras sinceras para que Deus possa entrar no seu coração nesse momento e cultivar o solo que está aí dentro do seu coração, para que as palavras e as orações e as canções que a gente vai fazer nesse culto não sejam somente estéticas, bonitas e externas, mas que sejam também a tua palavra de amor em direção ao teu Criador. Então feche os seus olhos e faça uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia que o sol nasceu, que a Tua luz nos tirou da nossa cama. Obrigada porque todas as coisas ao nosso redor convergem para Ti, Pai. Por mais que a gente queira estar distante da Tua presença, ela nos envolve, ela nos alcança todos os dias, Pai. E não temos por que resistir, então nesse momento nós nos entregamos totalmente a Ti, Pai. Nos rendemos à Tua presença para que a Tua vontade seja feita em nós, para que o Teu amor nos alcance e nos transforme a cada dia. Esteja conosco nessa manhã, com o pregador que vai trazer a mensagem, com todas as pessoas que estarão assistindo e acompanhando esse culto, que a Tua presença possa ser inconfundível, numa paz que excede qualquer entendimento, em meio a todo esse cenário que nós estamos vivendo, Pai. Abençoe esse culto e que tudo isso possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem tem nos acompanhado, sabe que todos os domingos a CEL se reúne aqui na Casa CEL e realiza um culto. Que é isso? Às vezes não é só cultura, né? Para que a gente se junta para adorar? Nós somos uma família
em Cristo. E juntos nós conhecemos mais do nosso Deus. No relacionamento com os nossos irmãos, a gente entende o que Deus está fazendo um na vida do outro. E também nós juntamos em uma só voz e entregamos para o Senhor tudo aquilo que nós reconhecemos, pelos quais somos gratos de viver na presença dEle. Então é isso que nós vamos fazer nessa manhã. E eu gostaria de ler com vocês um trecho de Salmo 116. Então você pode abrir em Salmo 116, do 1 ao 4, e um outro trecho do 12 ao 19. Então pode abrir em Salmo 116, do 1 ao 4, do 12 ao 19. E ele diz assim: Amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. E vamos nós cumprir os nossos votos que o próprio Deus fez com que a gente os tomasse de amor e entrega a Ele. Então vamos louvar algumas canções para entregar a Ele com alegria o nosso coração nesse momento. levando a cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, por ele ganhei a vida eterna.
muito bom contar sobre o nosso Salvador, não é mesmo? Jesus Cristo que veio, se entregou por todos nós, realizando uma promessa na história muito maior do que nós podemos compreender. E esse é o passo de fé que nós damos, entender que toda essa história diz respeito a nós, pois só é preciso de um Salvador para aqueles que estão perdidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer como nós estávamos perdidos enquanto humanidade afastada de Deus, mas o como cada um de nós, como eu e você, estávamos perdidos sem saber do amor existente do nosso Criador por nós. Então, nesse momento, feche seus olhos novamente e, de uma forma sincera e honesta, só entre você e o teu Pai, feche os olhos e procura no seu coração, sonda aqueles sentimentos ou aquelas atitudes que você já sabe que não fazem parte de quem Deus te criou para ser e que tem te machucado, tem te atormentado, que tem sido difícil lidar com elas. Também aquelas que têm machucado outras pessoas e que te impede de olhar para o outro com mais amor, com perdão, com arrependimento. Procura essas coisas, você vai encontrar. Deus também já encontrou isso na sua vida, mas entrega para Ele. Faça uma oração confessando todas essas coisas e deixe que o próprio Espírito Santo cuide disso na sua vida. Senhor, eu me reconheço tão pequeno, tão caído diante de Ti, Pai. Eu olho para você, Jesus, e encontro algo tão grande, tão maravilhoso, tão repleto de graça e misericórdia. E eu encontro isso tão longe da minha vida, Senhor. Eu te amo para perto. Em nome de Jesus, Senhor, traz para perto o teu amor. Traz para perto a tua cura, a tua redenção. Que as tuas promessas se cumpram não só na humanidade, mas também em minha vida. Senhor, faz de fato nova criatura. Me faz uma nova história dentro da tua história, Senhor. Ajuda a reconhecer as falhas e os erros. Ajuda a entender aquilo que me tornará mais parecido contigo, Pai. Segura as minhas mãos nesse processo, que eu possa estar 100% contigo, pronto para receber do teu amor, pronto para compartilhar do teu amor, Pai. Segura as minhas lágrimas em suas mãos, segura as minhas dores no teu abraço e permanece perto de mim, Pai. Reconheço que nada sou sem a tua presença, reconheço que nada sou sem o teu amparo, o teu auxílio.
Senhor, eu quero estar na Tua presença. Permanece em mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Da glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nós seguimos hoje com mais uma série e nossos temas de domingo são agrupados em séries. E semana passada nós começamos a série Corpo. E a série Corpo, na primeira semana, falou sobre recolhimento, pensando como o nosso corpo está interligado com o corpo de Cristo e com o nosso próprio corpo individual. Então, nós falamos um pouco sobre a importância do recolhimento para que em nós, na solitude, no tempo que o Senhor está entregando para a gente de isolamento, que isso seja revertido em um recolhimento para conhecer mais esse maravilhoso Deus. E o tema de hoje, vocês já vão ver, continuem por aí, daqui a pouquinho vocês vão saber sobre isso, mas é sobre entender que nós, enquanto uma pessoa, também temos várias coisas para serem realinhadas durante esse período. Quem vai trazer a mensagem de hoje é o Gesiel, e antes disso, nós vamos ouvir a leitura base da palavra para a mensagem de hoje com dois irmãos queridos da comunidade. Meus queridos, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Guina, e aqui está comigo a minha esposa Luciana. Estamos aqui em nosso ajuntamento virtual de domingo para a leitura bíblica de 1 Pedro, versículo 17 a 23. Eu oro, Senhor, para inspirar nossas ações, que em Ti comecem e em Ti termine. Glória a Deus. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Bom dia, pessoal. Nós vamos começar agora então a mensagem. Garanta que nada vai te atrapalhar nesse tempo, esteja aí confortável por alguns minutos ouvindo com atenção e que Deus possa fazer entrar em nossos corações essa palavra de hoje. Bom dia, queridos! Hoje a gente continua então nossa série de reflexões chamada Corpo. E a Mayra me pediu para trazer uma reflexão sobre o texto que a gente acabou de ler, que é 1 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 23, com o tema O Sentido que há na Vida em Cristo. Então, eu parei para pensar um pouco sobre isso, realmente é algo muito importante a gente refletir e se lembrar, ou se você não conhece isso ainda, passar a conhecer a partir de agora o que isso significa, dado aquilo que Jesus fez. Como nós viveremos, né? E eu resolvi dividir essa história em 3 atos, para a gente pensar um pouco mais detidamente. 3 cenas. Né? A primeira cena, gente, que a gente já vai entrar agora, é a seguinte. Pedro fala lá no início do texto que a gente leu. Se você não prestou atenção, eu quero te convidar agora enfim, dar até uma pausa no vídeo, se possível, dar uma olhadinha de novo. Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 17... a informação de que existe um Deus que é justo e por isso que a gente deve andar com temor diante dele, né? Andar com respeito, reverência e obediência por ele, porque existe um Deus que julga todos e que ninguém está isento disso. E muita gente pensa que Deus não é um juiz justo, ou que Deus Deus está isento da história toda, né? E isso não é verdade, gente. Deus é o juiz da realidade, né? Não existe realidade nenhuma que não esteja submetida ao seu juízo. Então há uma realidade do juízo e da justiça de Deus aí presente. Ele tem um tipo de padrão de vida e ele espera que a gente siga isso. E aí o texto parece dizer que, seja você cristão ou não, Deus, você está debaixo do juízo divino. Isso é uma verdade importante a gente ter em mente. É justamente por causa disso que Pedro diz, vivam a vida de vocês com temor, respeito e obediência, né? É uma palavra, temor significa respeito e obediência. Fazendo o que é certo, porque existe um Deus que é justo e julga as obras de cada um. Isso talvez colocaria um motivo de desespero pra gente, não fosse o que está contido na cena do ato 2, né? Parece então que Deus não somente julga a gente no presente, mas ele vai julgar a gente no futuro e a gente vai ter que prestar contas diante dele por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente faz. Mas, gente, a boa notícia é essa do ato 2. Ele continua falando no versículo 18 e 19, que é o centro aqui da nossa reflexão, ele fala um pouco sobre como nós já fomos salvos em Cristo. E que não foi com o ouro que Jesus comprou as nossas vidas, mas foi com o próprio sangue dele. Não foi com algo perecível que nós fomos resgatados do juízo e da ira do próprio Deus, mas foi com o valor da própria vida do Filho de Deus em si mesmo. Então, se você para pensar um pouco nisso, que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ao invés de simplesmente jogar a gente na masmorra, por assim dizer, ele nos deu uma salvação por meio do seu Filho. Ele nos deu uma direção por meio dele. Ele enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter um resgate por meio dele. Tem uma história, uma metáfora bem conhecida, talvez alguns de vocês conheçam,
mas se não, tá aqui, é a metáfora daquele juiz que estava julgando uma moça por ter cometido um acidente de carro que que teve vítimas, né? Tirou algumas vidas, e esse juiz julgou a sentença condenando essa moça. Em seguida, ele foi e tirou a toga de juiz, foi até o local do tribunal em que deveriam ser pagas as fianças, e ele mesmo pagou a fiança, porque aquela filha era filha dele. Do mesmo modo, gente, Deus, ele é um juiz justo. Então você saiba que diante dele, as causas, ele não deixa passar nada. Ele é um juiz justo, ele sabe de todas as coisas e ele é perfeitamente justo. Agora, ao mesmo tempo em que ele julga e olha pra gente e fala assim, nossa, a gente poderia pensar assim, né? Deus olha pra gente e conhece todos os nossos comportamentos errados. Ele, ao mesmo tempo, é o pai amoroso que vai e paga a dívida. Há uma diferença só nessa metáfora do juiz que eu acho que faz toda a diferença, que é a seguinte, a de que ao passo que o juiz pagou em dinheiro, né, a fiança, Deus paga com ele mesmo se doa, ele mesmo vai, se encarna na figura de Jesus e morre por nós. E Deus já sabia que a gente ia cometer isso, pessoal. Então, assim como também no caso do juiz, Deus enfim, no caso do juiz, o juiz já vai com dinheiro sabendo que vai pagar a fiança da própria filha, porque sabe que vai condená-la. Deus também, ele já preparou de antemão o nosso resgate. E Pedro fala no texto, no versículo 19, desde antes da criação do mundo, Deus já sabia que nós não seríamos competentes o suficiente, capazes o suficiente. E essa é a parte mais difícil de entender da fé cristã, porque a gente recebe aquilo que a gente recebe de Deus como um presente. E não tanto na verdade, de modo algum por causa do nosso mérito, ou por causa da nossa competência, mas a gente recebe como um presente. Então essa parte é bastante importante. Nós cremos que Deus nos dá uma nova vida como um presente, uma consequência da verdadeira fé. E por surpresa, né? Por surpreendente que seja, Cristo mesmo é o juiz. Cristo mesmo é aquele que nos julga. E quando ele olha para nós, ele agora olha para nós com base no mérito daquilo que ele fez, com base nos méritos do resgate que ele nos proporcionou. Isso é muito profundo, gente. Isso tem muitas consequências. Como consequência daquilo que Jesus fez no passado, então agora, nesse momento, nós podemos viver. Nós olhamos para o futuro, sabemos que Deus vai julgar as nações e nós vamos estar lá diante de Deus, tendo que prestar contas. Mas nós sabemos que no passado, Jesus também resgatou as nossas vidas e agora a gente diante de Deus é apresentado como que vestido de Jesus. A gente é apresentado diante de Deus agora como se a gente fosse tão perfeito quanto Jesus, por causa daquilo que ele fez. E agora, no presente, como que a gente vai viver? Então, gente, agora passando para a segunda etapa da nossa reflexão, como que a gente deve viver então? Pedro dá um indício de como a gente deve conduzir a nossa vida. 3 marcas distintivas que a nossa vida tem que ter. Essas 3 marcas são as que estão nos versículos 21 e 22. E eu quero ler novamente com vocês, só para recapitular. Então ele diz, por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. E aí ele continua falando, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Então, pessoal, 3 coisas que ele fala aqui que são eminentes na marca de uma pessoa, na vida de uma pessoa que teve essa vida transformada por Jesus. Essa vida é uma vida de fé. Uma consequência dessa vida é que aquele que confia em Jesus, aquele que crê em Jesus, ele deposita tão grande confiança nele. Isso porque o que Jesus fez por ele é tão grande que isso concede uma profunda confiança nessa pessoa. Ter fé, então, gente, é depositar o nosso ser em Deus. É colocar em Deus aquilo que nós somos de modo perfeito, de modo completo. Nos entregarmos completamente àquilo que Jesus fez por nós e receber em nós mesmos os méritos do que Jesus fez. Não confiando agora no nosso próprio mérito,
mas confiando nos méritos do que Jesus fez. E de que diante de Deus, agora, embora ele seja um justo juiz, ele também é um Deus amoroso e olha para nós, olhando como quem olha para Jesus. Então a gente agora recebe isso por meio da fé. A gente deposita o nosso ser naquilo que Jesus é e não naquilo que nós somos. Ampararmos, ter fé é ampararmos em Deus quem nós somos, em Cristo e na sua obra, naquilo que ele fez. Gente, isso remodela totalmente as nossas vidas, né? Mas tem mais. Mais que a fé, a gente recebe agora esperança. Então, à medida que a gente confia naquilo que Cristo fez, a gente também agora anseia por um futuro que é diferente do nosso modelo de expectativas pessoais, né? Esperança agora a gente tem uma lente para olhar o futuro, que não é baseada simplesmente no desejo, nem mesmo no anseio, no mero anseio, nem mesmo na ilusão. A gente não é nem cínico de achar distópico, de achar que essa vida é cinza e que nada vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, mas a gente também não é utópico, não acredita que as coisas vão cair de bandeja assim. Então esperança não é nem utopia, nem cinismo, gente. Esperança é a marca da vida cristã. Esperança é a marca de crer que, para além dessa realidade corrompida, nós temos a promessa de que Deus vai restaurar todas as coisas, que nós somos parte disso. Nosso anseio, que é o anseio da esperança, é um anseio baseado na promessa que Deus fez, de que ia restaurar toda essa realidade. E Pedro fala da ressurreição de Jesus como a causa dessa esperança. Não vai dar para conversar muito sobre isso, mas pare só para pensar que a morte, que era aquilo que mais tirava a esperança das pessoas e sempre tirou, não pôde levar o Filho do próprio Deus. E ele ressuscitou como uma marca de que nós também vamos ressuscitar um dia, de que nós também podemos ter a certeza de que Deus vai renovar esse mundo, de que Deus vai fazer novas todas as coisas. Aqui a gente está falando de coisas como as virtudes que são características das pessoas que vivem nesse novo reino, desse novo rei que é Jesus. E uma terceira característica, uma terceira qualidade que nós temos, uma virtude, e a principal delas é o amor, que é a principal das virtudes, gente. Amor não é simplesmente afeto. Amor também não é simplesmente atitude. Muita gente fala sobre amor como simplesmente para contradizer aquela vibe de que amor é afeto, é sentimento, enfim, não é isso. As pessoas falam que amor é atitude, como uma tentativa de contrapor a ideia de que amor não é afeto. Gente, amor é mais que afeto e mais que atitude também. Amor é uma disposição interna para fazer aquilo que é correto e para se dispor em favor de Deus e do próximo, de todo o seu ser, de todo o seu coração. É uma orientação, o amor é um tipo de orientação do nosso coração. O amor deve ser o nosso hábito principal. Não é por isso, não por acaso, Pedro fala sobre o amor como uma característica distintiva da nova vida, e ele se dedica a falar um pouco mais extensivamente sobre isso do que sobre fé e esperança. É porque o amor é aquilo que centra quem nós somos. O amor nos coloca dispostos a fazer aquilo que Deus planejou que a gente realmente fosse enquanto seres humanos. Amando a Deus e amando o próximo, nós saímos de nós mesmos. Nós nos entregamos para algo que está além de nós. E nós expomos os nossos desejos mais profundos, por mais inconscientes que sejam, para se submeter a Deus e para alcançar o nosso próximo. Gente, isso é difícil? Isso não é difícil. Schaeffer falava, né? Um teólogo cristão dizia assim que isso não é difícil. É impossível, gente. Então, é justamente porque é impossível, né? É impossível a gente amar o nosso próximo e a Deus como nós mesmos. É impossível nós termos verdadeira esperança. É impossível nós termos verdadeira fé, uma fé consistente, persistente. É por isso que isso é consequência da obra de Jesus em você. É por isso que você, quando você vive a vida de fé, de esperança e de amor, você se deposita, você se coloca naquilo que Deus planejou para você, naquilo que Deus naquilo que Deus está fazendo em você. O resultado é que nossas vidas se tornam aquilo que Ele queria desde o começo que nossas vidas fossem. Então, gente,
eu sei que ficou um pouco confuso essa parte agora um pouco mais no final, mas essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, caracterizam aquilo que os filósofos gostam de chamar de virtudes, tá bom? Então, virtudes são bons hábitos, boas disposições interiores que fazem com que a gente, que a gente se adeque a um novo tipo de vida, novos tipos de hábitos, né? Então, virtudes são como uma segunda natureza. A gente tem a nossa natureza principal, egoísta, corrompida, desesperançosa, sem fé, sem esperança, sem amor. Com a nova vida em Cristo, nós recebemos uma nova vida e com essa vida nova, ressurreta em Cristo, a gente recebe novas virtudes, a gente recebe novos bons hábitos, novas disposições. E eu quero te convidar a pensar um pouco mais sobre isso, sobre as virtudes da fé, da esperança e do amor. Nessa quarentena, né, a gente está passando por um tempo agora de pandemia, todo mundo quarentenado. Muita gente começou a pensar em formar novos hábitos, né? Refletindo sobre essa mudança de rotina que a gente teve, muita gente acabou pensando que esse era um bom momento para agora a gente começar a inovar e fazer novas coisas e se adaptar a novas rotinas. Outras pessoas já não estavam bem, já largaram mão de tudo, né? Então pararam de praticar esportes ou pararam de perseguir bons hábitos, boas rotinas. Eu tenho uma boa notícia, gente. Uma notícia que acho que que é boa, mas ao mesmo tempo é difícil. Essas virtudes que a gente tenta formar da nossa vida, elas são muito importantes, mas não há virtudes maiores do que as da fé, da esperança e do amor. Sem fé, sem esperança e sem amor, a sua vida não tem sentido. Mas se a sua vida está em Cristo, ela tem sentido. E por isso você recebe fé. E por isso você recebe esperança. E por isso você recebe amor. Sem fé, você não confia em Deus e no que Ele faz, no que Ele fez por você. Na obra que Ele já está fazendo na sua vida. Sem esperança, você só vai olhar para o que você é. Vai olhar para a sua incapacidade de cumprir metas, expectativas. Mesmo as melhores pessoas, mesmo os mais disciplinados de nós, somos imperfeitos em cumprir expectativas, em fazer, às vezes, o básico. E sem amor, gente, você simplesmente nada seria. O amor é basicamente aquilo que você é, você se torna aquilo que você ama. Você acaba se tornando mais parecido com aquilo que você ama, com aquilo que você tanto adora. E se você só se ama, você fica preso dentro de você. E aquelas coisas piores que você tem dentro de você, elas também vão ser base para o seu amor. Agora, se a gente ama a Deus acima de tudo e ao próximo acima de nós mesmos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. E nós não somos modelados por um outro padrão de vida que não é centrado mais na gente, mas no outro. Então, gente, fora desse tripé, a vida é vazia de sentido. Mas dentro desse tripé, a nossa vida tem total sentido. E ter uma vida em Cristo é ter uma vida cheia de sentido, gente. É ter fé no que Deus fez em você por meio de Jesus. É ter esperança de que Deus já está, mas vai endireitar o mundo, vai colocar o mundo no lugar e vai colocar você também no lugar. Enquanto isso, você vive a sua vida nesse momento presente, em amor a Deus, em amor ao próximo, se doando a Deus e se doando ao próximo. Em que medida você tem manifesto esses bons hábitos da fé, da esperança e do amor? E eu quero enfatizar aqui que isso não significa que a gente não deva nutrir os bons hábitos, mas que os bons hábitos da nossa vida ordinária, boa alimentação, dormir direito, ter bons hábitos com respeito à moralidade e a coisas mais amplas, né? Ter uma visão de vida um pouco maior do que simplesmente aquilo que você está vivendo, mas traçar metas, expectativas, rumos. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso deve fluir dessa nova natureza. Tudo isso deve fluir dessas virtudes centrais para a nossa vida. E a nossa vida só encontra sentido, novamente, quando ela topa com essas três virtudes, com esses três bons hábitos. Em que medida, quero deixar para você refletir, você tem manifesto esses bons hábitos? E eu também quero te convidar para refletir. Um dia você vai estar diante de Deus. O que você quer mostrar para Ele?
O que você espera que Deus veja? E eu quero te convidar a refletir sobre isso, a colocar isso diante de Deus durante a sua semana e, enfim, meditar, orar e pedir para que Deus mesmo forme em você esses bons hábitos da fé, da esperança e do amor que caracterizam o sentido da nossa vida em Cristo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Muito bem, obrigada, Gisele, por essa palavra, que realmente os nossos corações possam deixar tudo isso decantar e fazer mesmo desse tempo um tempo de novos hábitos e de um novo relacionamento com Deus. E nós vamos encerrar por aqui. Antes eu gostaria de deixar um pedido. Permaneçam sendo parte desse corpo. Permaneçam, mesmo se vocês estiverem em casas isolados e seguros, estejam com seus irmãos da forma com que eles precisam. Então esse vai ser um pedido de oração nesse momento. Assim que encerrar, ainda cante, ainda louve, ore. Vamos encerrar fazendo o Pai Nosso, mas antes faça uma oração específica por 2 motivos. Para que nós continuemos acoplados no corpo de Cristo, nos sentindo parte do reino. Isso significa também servir ao próximo. Então, que independente de quanto tempo essa quarentena dure, que nós enquanto igreja, que a nossa comunidade céu e que tantas outras comunidades que fazem parte do corpo de Cristo possam permanecer firmes e vivas na palavra, frutificando em Cristo. E o outro motivo é pelas pessoas que estão acometidas pela doença, sejam elas infectadas com sintomas ou sem sintomas, pessoas que de fato estão acamadas, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão isoladas em sua casa com receio de não ver outras pessoas, com medo de toda essa situação. Vamos orar por essas pessoas. Então, ao terminar essa transmissão, dedique-se ainda um tempinho a essas orações, que a sua semana se desdobre em mais conhecimento de Deus e a gente o conhece à medida que a gente se relaciona com Ele. Então, passe a semana junto com Deus e nós voltamos a nos encontrar na semana que vem, aqui no mesmo horário, no mesmo lugar. E durante a semana, a CEL produz vários conteúdos, as pastorais diárias para os membros da comunidade, também os grupos, os vídeos de quinta de manhã, das pastorais mais aprofundadas, outras coisas mais voltadas aos estudantes aqui da universidade. Então você é de verdade convidado a fazer parte desse corpo junto com a gente. Se a gente não se conhece ainda, pode escrever aqui embaixo, interage com as coisas que a gente posta ou produz, para que a gente possa estar perto de você nesse período e em breve a gente vai ter a maior alegria de te receber em nossa casa. Até logo, que Deus os abençoe e tamo junto. Felicidade consiste em poder notar o belo que se ergue ao redor do meu olhar. Inteira meninice na crendice que tudo existe pra me alegrar, pra me alegrar. Usufruir sem ter, amar sem dominar, mostrar poder só pra proteger, guardar, cuidar, dividir o abrigo com um amigo, pão com companheiro, andar com Jesus, melhor lugar. La, 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 la.
criar o gesto divino, criar em meio ao caos, ver-me junto ao pó prostrado, ser depois por ele levantado, caminhar sem saber onde o vento vai levar, caminhar sem saber onde o vento vai levar, confiar. A felicidade consiste em poder notar o belo que se ergue ao redor.